Bom, boa noite a todos e a todos os colegas arquitetos e arquitetas aqui presentes. Eu costumo dizer que a gente passa 25 anos numa sala de aula, mas quando a gente se depara com eventos dessa natureza, falando para colegas, sempre dá aquele friozinho na barriga. Bom, de partida, eu quero parabenizar a Chapa Circunflexo pela plataforma, pela forma como apresentaram a plataforma, porque eu acho que só enriquece o debate. Acho que vocês foram muito felizes, aproveitaram bem o tempo que vocês tiveram de discussões internas ao grupo, tiveram mais tempo do que a nossa chapa, e aproveitaram muito bem, e foram muito bem apresentado o conteúdo de vocês. Então, inicialmente, eu quero parabenizar aí a chapa de vocês pelo conteúdo que vocês apresentaram. A nossa chapa, Avança IAB, um IAB para todos, ela está estruturada em 5 eixos. Dentro desses eixos, a gente traz um conjunto de ações e de ideias, forças, que vai representar, na realidade, quais são as ações que a gente pretende desenvolver caso venha a ser eleito aqui para o biênio 2016-2017. Esses 5 eixos, eles resultaram a partir de um debate interno ao grupo. O nosso desejo era que a gente pudesse ter tido a oportunidade, de fato, de ter mais tempo para construir, né, esse projeto com mais pessoas, envolver mais pessoas, mas a tensão das horas fez com que a gente tivesse que ter um número possível de arquitetos aqui na construção dessa proposta. Esses 5 eixos, ele começa, e aí foi uma decisão interna nossa, de começar pela Casa do Arquiteto, que é essa sede aqui do IAB. Pela importância afetiva, pela importância simbólica, pela importância da representatividade que esse espaço tem em nossa vida profissional, né? Mesmo os mais novos, que começam a fazer parte do IAB, ou a ter consciência do IAB, porque o que a gente sente ou sentiu é que das novas escolas de arquitetura, poucas são aquelas que de fato, né, remetem alunos aqui para o IAB, né? A gente tinha fundamentalmente a Federal e a FAUP, que terminavam remetendo alunos aqui para o IAB. E as outras novas, com raríssimas exceções, precisam ser estimuladas para darem, né, trazendo para a discussão aqui interna os seus cursos de arquitetura. Então, começamos então pela Casa do Arquiteto, passamos por aquilo que é princípio a ação do IAB, que é a defesa e valorização do profissional de arquitetura e urbanismo. Outro eixo que é muito claro, né, é muito presente, Rúbia colocou aqui, que fez diversos cursos. Eu também, na minha época de estudante, fiz vários cursos, inclusive de extensão, em convênio com a Federal aqui no IAB, né? E tivemos grandes mestres aqui no IAB fazendo cursos de extensão e de aperfeiçoamento. E era uma coisa extremamente pujante e importante para a nossa formação complementar. Passamos então à questão do IAB participativo e cidadão, ou seja, a representatividade que esse organismo tem perante a própria sociedade. E, logicamente, como não poderia deixar de faltar, a questão da eficiência administrativa. Ora, nenhuma organização ela consegue desenvolver nenhuma ação se ela não for eficiente do ponto de vista administrativo. Bom, um dos pontos que a gente chama a atenção em relação à chapa é a questão da pluralidade do conjunto de membros dessa chapa. A gente tem um conjunto de arquitetos e arquitetas
que tem as suas visões, as suas experiências, e a ideia de formar essa chapa foi justamente no sentido de poder trazer para essa chapa esse olhar extremamente includente do ponto de vista das áreas de atuação do arquiteto, né? E no sentido de que a gente pudesse se enxergar nessa chapa e não ser apenas uma chapa com um grupo mais... com um grupo... da tomada, está no limite. Está no limite. Um grupo que pudesse ser o mais heterogêneo possível do ponto de vista de ideias, né? Mas que ao mesmo tempo a gente pudesse ter necessariamente a coesão para poder trabalhar, para poder seguir adiante. Então essa foi a ideia da montagem dessa chapa. Então uma coisa fica muito clara: o IAB é historicamente talvez a instituição mais importante do ponto de vista da defesa do profissional de arquitetura. A gente fala do CAU, o CAU é importante, mas a gente não pode esquecer que a função principal do CAU é fazer a regulação e fiscalização do nosso exercício profissional, né? O IAB é que de fato poderia fazer a nossa representação, é aquele organismo que poderia nos representar enquanto profissionais. Então, a gente sempre discutiu isso internamente, na realidade são organismos complementares, mas a gente não pode perder a essência de que o CAU, de fato, ele está para nos fiscalizar, para regular a nossa atuação. Mas o organismo que pode, de fato, nos defender seria o IAB ou outro organismo social semelhante. Então, nós vamos ter uma coisa que ficou muito clara nas discussões internas, é que a importância dessa instituição. Nós vamos fazer 60 anos de Pernambuco e 100 anos de Brasil. E isso tem uma representatividade muito grande, né? E esse momento é um momento onde o Brasil passa por uma inflexão do ponto de vista de governança, de governabilidade, de um momento de crise, né, quase que uma tempestade perfeita do ponto de vista de crises, e, de fato, isso tem muito reflexo em qualquer organismo, né, como o IAB. É claro que a repercussão de todo esse movimento, ele deságua nesses organismos. Daí a importância, de fato, de a gente poder ter essa maior aderência das pessoas, estarem mais próximas e ter um corpo mais robusto, para que a gente possa, de fato, enfrentar, né, e ajudar a passar por essa fase que o nosso país está passando. Bom, é uma chapa que busca, de fato, dialogar com as diversas áreas da nossa atuação, seja a academia, seja as instituições públicas ou privadas e o próprio mercado. Então, a ideia é que a gente possa, de fato, abrir diálogo, abrir pontos para a gente poder construir algo que seja positivo para a maioria das pessoas. A diretoria é formada, a chapa, por mim, na posição de presidente, Alexandre Mesquita, não sei se o Alexandre chegou, Alexandre Mesquita como vice-presidente, secretário-geral Ana Maria Maciel, que está aí, Ana. Como primeiro secretário, Kleber Carvalho, e como segundo secretário, Tereza Cines, que está ali atrás também. Tesoureiro, temos primeiro tesoureiro, Fabiola Oliveira, segundo tesoureiro, Lídio Souza. Lídio está ali. Os conselhos fiscais, o fiscal e o conselho superior é formado, no caso do fiscal, Bárbara Vasconcelos, com suplente Maria José Costa Pinto, Aldênio Barreto, com suplente Cibele Campos, Leonardo Ferreira, com suplente Maria Luísa de Lavor. Para o conselho superior, nós temos Vânia Velar, com suplente Nélia Holanda, Marco Antônio Bossói, suplente Roberto Araújo,
Lídio Souza com suplente Anderson Aragão e Marisa Avelino com suplente Luiz Augusto de Assis. Bom, entrando especificamente em cada um dos eixos, a gente já colocou aí a importância de valorização desse espaço como espaço difusor de ideias. Então, a ideia é que a gente possa ter, de fato, dar continuidade ao projeto que vinha em curso pela própria administração atual e buscar ter esse espaço como espaço aglutinador de arquitetos e urbanistas. Né? A ideia é que a gente possa, de fato, ter um espaço que venha a ser um promotor de difusão e comunicação, tanto para os estudantes como para os profissionais. E aí, esse espaço, ele tem uma representatividade muito significativa quando a gente associa ele a essa porção do território da cidade. A gente tem quase que um polo cultural, né, nesse espaço. A própria importância, você tem a Praça do Derby, com todo o seu conjunto e sua importância paisagística, que se liga à Praça do Internacional, né, a Euclides da Cunha, que se liga, né, à Rua Benfica e que vai fazer todo esse percurso. Então, combina com alguns polos culturais importantes. Então, essa série de AB pode, né, vir a se tornar, de fato, um polo catalisador de eventos, né, técnicos e culturais, ou voltar a fazer cada vez mais isso, junto com o próprio centro da Fundagem e a Casa do Médico, aqui ao lado da Faculdade de Medicina. Então, isso tudo aqui forma um grande polo cultural do Derby que a gente poderia, de fato, ajudar a fortalecer enquanto ideia. Existe o projeto que está em processo ainda. Eu estava até brincando com Vânia, que desde a minha época de estudante existe esse projeto de fazer a restauração da sede do IAB. E isso já faz aí alguns aninhos. E, de fato, é um anseio que a gente gostaria de ver, de fato, realizado, né? Sair de projeto, a gente teve alguns projetos, foram desenvolvidos alguns projetos, mas, de fato, é uma coisa que a gente tem que continuar lutando até a gente concretizar essa ação de fato. O segundo eixo, a defesa e valorização profissional, como eu falei, é uma ação principal do IAB. Nenhuma chapa ou nenhuma administração dessa organização social pode se furtar a isso. Essa está lá no nosso estatuto, é a nossa condição, é a defesa do profissional de arquitetura e urbanismo. Então, a ideia desse eixo é, de fato, ter uma instituição divulgada, dedicada a, cada vez mais, defender, né, a classe de arquitetos e urbanistas, né, em relação a toda essa dinâmica que a gente está vivendo. A gente tem na cidade, recentemente, alguns eventos que foram extremamente significativos do ponto de vista da atuação dos nossos colegas, e que a gente precisa ter uma instituição cada vez mais fortalecida, né, na defesa dos interesses da classe. E aí é importante que, nesse caso, obrigado, Vera, que nesses casos especificamente da questão da defesa e valorização profissional, a gente precisa cada vez mais trabalhar ações que possam ser construídas coletivamente. A gente não pode ter que a diretoria tenha o seu pensamento especificamente e queira impor a ação da própria instituição. A gente, de fato, tem que buscar fazer com que os sócios, membros, possam estar aqui e tentar construir consensos, né, que possam ser trabalhados pela própria organização. É muito difícil para qualquer diretoria assumir determinadas posturas sem, de fato, trabalhar esse consenso que vem dos seus sócios. Né? É extremamente negativo que isso venha a acontecer. E a gente precisa trabalhar nessa perspectiva de retomar essa ação colegiada do próprio IAB. É fácil? Não é fácil. Como nenhuma organização onde você vai trabalhar esse tipo de sinergia, se consegue uma coisa tão fácil. Você vai ter os seus conflitos, você vai ter
os seus conflitos de ideias, de visões, mas é preciso que a gente possa construir isso coletivamente. O terceiro, a questão da formação continuada, vem no sentido que a gente, de fato, quer resgatar esse papel que o IAB tinha em anos passados, de trazer para cá cursos de aperfeiçoamento, cursos de extensão, né, e outros cursos com até cargas horárias maiores, que possam, por um lado, estar apoiando e ajudando a própria sobrevivência da instituição, né, do ponto de vista da remuneração, que possa trazer para a própria administração. Vitória, um pouco antes de começar a reunião, ela ressaltou bem, é muito difícil a gente imaginar que, por contribuição, essa instituição possa sobreviver. É muito difícil, né? E, de fato, a gente tem que buscar estratégias de ação para fazer com que a gente possa ter, de fato, a condição necessária para funcionar enquanto organização social. Então, a formação continuada, ela tem uma importância vital, estratégica na própria sobrevivência da organização. Outro eixo é a importância da instituição perante a sociedade, né? É a questão do eixo da participação e cidadania. E aí, a grande importância que a instituição pode ter em relação à cidade e a seu posicionamento e defesa daquilo que a gente acredita de ideias para a cidade, daquilo que a gente busca fazer no nosso exercício profissional. A gente recentemente teve o episódio não tão recentemente, da demolição de dois elementos arquitetônicos de extremo significado para a cidade e que passaram por um processo de debate muito grande na cidade. Infelizmente, não conseguimos ter o êxito que nós gostaríamos de ter, mas é importante, né, por exemplo, em casos como esse, ter um posicionamento claro da instituição, né, para um lado ou para o outro, se for vontade dos seus sócios, se for vontade, né, construída pelas pessoas que estão aqui presentes. Então, eu fiquei extremamente sentido com a demolição da capela, né, daquele edifício da capela ali na Rosa Silva, por exemplo, que era praticamente o único exemplar existente daquele período, né, do século XIX, quer dizer, iníciozinho do século XX, que a gente tinha ali na esquina, um prédiozinho de esquina que ocupava a esquina como um todo, que no próprio conselho urbano da prefeitura se colocou que aquilo ali não tinha representatividade nenhuma, não tinha importância nenhuma, a não ser aquelas duas casas modernistas que estavam ali do lado. Então, assim, existem coisas que a gente precisa se posicionar enquanto entidade e classe. Porque a cidade está sendo subtraída da sua essência, da sua identidade, e isso é uma coisa que a gente precisa voltar a trabalhar. E, logicamente, né, fatos outros emblemáticos da cidade que aconteceu recentemente, que todos sabem. Bom, o quinto e último eixo diz respeito à questão da eficiência administrativa. E aí, de fato, a gente até é uma coisa que a gente precisa aprofundar mais, né, do ponto de vista da gestão atual, e aí vai necessitar de uma conversa, né, da chapa que vem a ser vitoriosa no pleito, no sentido de verticalizar um pouco mais o conhecimento sobre a situação administrativa do IAB, né? Então é importante que a chapa que venha a ser vitoriosa, ela possa de fato fazer uma transição junto com a chapa, a administração atual, no sentido de buscar estratégias, mecanismos, caminhos para resolver alguma pendência que possa existir do ponto de vista administrativo. Então, isso é uma coisa que a gente ainda está conhecendo do ponto de vista da administração, e que a gente, de fato, mais adiante, caso venha a ser vitorioso aí no pleito,
a gente vai precisar verticalizar mais. Mas, acima de tudo, a gente precisa buscar cada vez mais uma gestão estratégica baseada no princípio do acompanhamento sistemático, do monitoramento e do retorno desse monitoramento do ponto de vista de um plano de ação. A gente precisa elaborar planos de trabalho anuais, a gente precisa buscar executar esse plano de trabalho, a gente precisa tornar mais transparente, né, entradas e saídas, recursos, etc. Então, isso é uma coisa que eu acho que qualquer organismo social precisa fazer. É importante a gente frisar o seguinte: isso aqui, como uma ONG, a responsabilidade civil, criminal, administrativa é sobre a diretoria diretamente, né? Então, qualquer chapa que venha a ser vitoriosa, passivos, ativos e outras coisas mais, recaem diretamente sobre os membros da sua diretoria. E aí, isso que Vitória falou é uma coisa extremamente significativa, dessa questão de CPF e CNPJ. Porque, dependendo da dívida, se forem tributos, caso a organização não tenha ativos para dar, né, em troca daquela dívida, vem no CPF, na pessoa física, diretamente. E isso é claro. Isso aí, qualquer empresa, né, em qualquer organização, se dá nesse sentido. Tá? Porque vai cair em cima dos ordenadores de despesa. Bom, para terminar, escolhemos aí essa frase do Guimarães Rosa, que eu acho que é muito feliz nesse momento, né? Me permitam ler. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente mesmo é coragem. E eu acho que a gente está precisando de muita coragem para enfrentar o que vem pela frente. Muito obrigado.